Oi, gente, eu sou a chefe Lília Lima, sou chefe funcional há mais de 10 anos, né, onde eu desenvolvi um cardápio completo para quem quer fazer uma mudança, né, na sua saúde, enfim, alcançar vários objetivos, que tudo na nossa vida é relacionado à alimentação, né? E hoje eu vou conversar com a Gisele, que é uma nutricionista, né, e a gente vai bater um papo aqui sobre algumas verdades e mitos na nutrição, né, para vocês estarem tirando dúvidas, né, e tá tendo resultado aí no objetivo de vocês, tanto na saúde como esteticamente também, né, que a Gisele, ela trabalha também com essa parte da nutrição ligada à cirurgia plástica, né, então eu vou conversar hoje com essa profissional maravilhosa, e eu vou passar aqui para ela se apresentar agora. Olá, eu sou a doutora Gisele Salgado, sou nutricionista. Agradeço muito aí o convite da Lília, né? Uma pessoa que eu sou muito fã. Já consumo os produtos da Lília, amo as comidas, faz toda a organização da minha casa já há muito tempo. Estou muito feliz, obrigada, Lília, pelo convite para falar aqui de um assunto que eu amo falar, né? Então, para quem não me conhece, né? Eu sou Gisele Salgado, eu me especializei em nutrição clínica, funcional, estética, fitoterapia. Eu trabalho voltado com a nutrição para a cirurgia plástica, né, pré e pós-operatório. Então, meu foco de trabalho ele tá numa vida mais em equilíbrio para aquela pessoa que pretende um envelhecimento saudável, com uma pele radiante, né? Porque envelhecer todos nós vamos, né? Mas com saúde e refletindo isso na nossa pele, esse que é o meu trabalho, né, na nutrição. Gisele, uma coisa muito importante que a gente vê muito, né, hoje em dia, as pessoas querem buscar resultado, né, principalmente estética. Às vezes a pessoa não se vê capaz ali de fazer uma reeducação alimentar e mudar totalmente o corpo dela, né? Eu tive essa experiência na minha adolescência, eu achava que eu nunca ia ter o físico de atleta, eu achava que eu não era capaz. E eu vivi isso através da alimentação saudável, da reeducação alimentar, comendo comida de verdade, não é fazendo restrições, mas tirando algumas coisas que realmente não traz benefício para o nosso organismo, como açúcar, trigo, industrializados, né, excessivamente. Então, assim, eu vi esse resultado fazendo isso, comendo comida fracionada ali, a comida que eu preparava, então eu sabia como aquela comida era feita ali, que as pessoas Sim, confundem, né? Ah, eu não posso comer isso. Não, você até pode comer, mas como é que você está preparando essa comida, né? Quais são sim, os ingredientes que você está utilizando, temperos? E hoje, devido ao mundo corrido que a gente vive correndo para tudo, as pessoas não têm tempo para nada, e as pessoas acabam optando pelo mais rápido, mais prático. E esse mais rápido e mais prático, muitas vezes, ele custa a tua saúde, né? sim, com certeza. Te dando problemas de intestino, que eu falo assim, o nosso intestino ele é o nosso segundo coração, né? Então, se Sim, você está com o seu intestino inflamado, comendo mal, isso vai refletir no todo na sua saúde, na sua disposição, no seu sono, no seu humor, em tudo. E o sim, principal, na sua estética também, que né, é uma sim, coisa puxando a claro. outra. E É, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, gente, é fácil, você quer fazer uma comida gostosa, utilizar temperos naturais, né? sim, Utilizar tudo que é natural, alho natural, os temperos de folhagem, de tudo, ervas, tudo natural. Eu falo assim, tira o máximo, porque as pessoas têm um hábito de achar, o temperinho ali desidratado, ele é saudável. Primeiro, como é que estava o armazenamento daquele produto, né? Como é que ele isso, foi exatamente. armazenado? Se É, ele realmente vai ter função ali naquela comida. isso. Isso é uma Então, grande preocupação que nós temos nutricionistas, sabia, Lília? Porque até para a gente indicar algum profissional para ajudar o paciente nessa organização, né? Como você me ajuda, né, na organização da minha casa para eu manter a minha alimentação, porque a minha vida é muito corrida. A gente tem essa preocupação também, porque hoje em dia a gente vê no mercado muita gente colocando a alimentação fit, quentinha fit, não sei o quê. E o que eu mais falo para o paciente é que garantia você está me dando de que ele está usando um molho natural, de que ele não está colocando lá um ketchup para fazer um molho rosé, né? Cheio aí de sódio, cheio de aditivos, né? Que garantia a gente pode ter? Então, assim, conhecer o profissional que está ali preparando a comida, né? Se certificar que ele está usando realmente.
ingredientes naturais, né, vindos da natureza. Para a gente, nutricionista, também é muito importante ter a certeza dessa qualidade, né? E tem tudo a ver com o que você está falando, né? A questão intestinal, então, quando você começou a falar, foi a primeira coisa que eu pensei, porque o Uhum. intestino é onde a gente absorve os nossos nutrientes. Então, se a gente não tiver um bom trânsito intestinal, se ali a nossa parede intestinal não tiver sadia, é dali que a gente já não vai absorver. A gente pode comer, comer, comer e não vai entrar, entendeu? Não vai para a nossa corrente sanguínea e a gente não vai ter o benefício daquele nutriente, né? Então, isso é muito importante, realmente. Gisele, na minha adolescência, eu tive obesidade, né? E Uhum. naquela época, o que aconteceu comigo? Eu passava uma semana sem ir ao banheiro. Totalmente, tipo assim, e eu só ia se eu tomasse remédio. Então, eu passei anos da minha vida tomando laxante. E isso Sim, poderia ter me causado um problema muito grave, né? Depois eu sim, comecei a sim, ter entendimento e conhecimento, eu comecei a perceber o mal que eu estava me fazendo. E quando eu tive essa mudança, que eu perdi 30 quilos, eu comecei a fazer atividade física, priorizar a comida mesmo, eu comecei a fazer minha comida, andar com a minha comida ali, a importância de você saber cozinhar. Não é que você vai cozinhar todo dia, mas você saber, você ter esse conhecimento, ele te ajuda muito a você ter resultado na tua saúde, no teu emagrecimento. E em algum sim, com momento certeza. algum momento você vai precisar daquilo. Então, Sim, quando eu comecei a mudar isso, é impressionante. Eu passava uma semana sem ir ao banheiro, por Deus. Então, eu ficava totalmente enfesada, né? Que a gente fala, você fica sim, mal-humorada, você fica se sentindo mal. E quando sim, eu fiz uma mudança simples, foi assim, ó, foi uma mudança simples. Eu tirei farinha branca excessivamente, eu tirei açúcar, eu comecei a comer comida mesmo, e o meu intestino começou a funcionar. a E, funcionar. e hoje, tipo assim, eu acordo é a primeira coisa. E, cara, isso dá um bem-estar na gente Sim, muito enorme. grande. E muitas das pessoas, elas não têm noção disso. Tem pessoas Sim, que falam isso, relatam isso com a maior naturalidade. Ah, eu não vou no banheiro há sim. 3 dias, há 4 dias. E eu falo assim, eu queria que você explicasse, né, o mal que isso faz e os problemas que isso pode levar, né, para essa pessoa que tem esse problema, né? Sim, então, é, quando a gente fala para um paciente, né, para fazer algum tipo de exclusão alimentar, a gente sempre se baseia em alguma evidência, né? Por exemplo, no seu caso que você falou que você tirou o glúten, tirou o açúcar, você foi eliminando ali elementos que provavelmente te traziam algum tipo de sensibilidade, intolerância ou alergia e que te faziam mal. Hoje em dia a gente vê, né, muito o paciente já chegando com uma série de problemas. Por quê? Porque hoje a gente tem uma infinidade, né, uma oferta enorme de produtos aí industrializados, aqueles produtos fast, né? Hoje a gente está com a população assim que tem muitos afazeres, né? Muitas atividades e as pessoas não têm muito tempo, não conseguem se organizar, ficam perdidas e aí acabam recorrendo a esses alimentos mais rápidos que tem no mercado e não sabem o mal que estão fazendo para elas, né? Consumindo esses alimentos, porque muitas vezes esses alimentos eles ali têm aquela pegada do sabor, mas você não sabe a quantidade de aditivos que foram incluídos naquele alimento para ele te proporcionar um único prazer, que é o sabor. Porque de nutriente mesmo, aquele alimento não tem nada, né? Uma coisa que a gente muito fala, assim, a diferença da nutrição, né? De se nutrir e se alimentar. Eu falo muito isso para os pacientes e no meu Instagram também, né? É muito fácil a gente se alimentar, né? Eu tô com fome, eu vou comer, como um hambúrguer, eu como um cajuzinho, eu como um brigadeiro, sei lá, eu me alimentei, eu matei a minha fome. Esse seria o conceito de se alimentar. Mas e o nutrir, né? Se nutrir é diferente, é você saber escolher o alimento certo, que além de te matar a fome, vai te trazer os nutrientes para o seu organismo funcionar bem, né? E você ser uma pessoa saudável. Então, não é só a gente se alimentar, a gente precisa ter uma preocupação com o que a gente está ingerindo, né? Com qual alimento a gente está consumindo e o porquê que a gente está consumindo esse alimento, né? Daí vem a nossa alimentação funcional, né? Que é o que você trabalha muito bem, né? Porque todo o seu cardápio e tudo que você defende, né? Porque eu já fiz curso com você e tal, e eu sei o quanto você fala isso nas suas aulas.
da importância da alimentação funcional, da importância de você escolher determinados nutrientes ali, por que que você foi para essa linha, né? Que eu já te sigo há um tempo, eu sei que você sempre fala Uhum. muito isso, da sua experiência de vida e tal. Então, isso faz muito sentido do porquê que toda essa mudança na sua vida te trouxe todos esses benefícios, né? Porque você agora se alimenta com os alimentos corretos, né? E é muito bacana, assim, esse trabalho, que é como o nosso trabalho também, de compartilhar e ensinar as pessoas a terem esse benefício também, né? Então, é exatamente isso aí que você falou. A importância desses alimentos são isso, no tratamento e em promover tudo aquilo que o nosso organismo necessita, né? Os nutrientes que eles necessitam para funcionar. E o contrário, o quanto isso faz mal, né? E a gente não sabe, às vezes só vai perceber lá na frente, quando às vezes vem um câncer, quando às vezes vem uma diabetes reversível, quando às vezes vem uma síndrome metabólica que faz aquele paciente ali ser suscetível a vários outros problemas de saúde, várias outras patologias, e tudo é decorrente de uma má alimentação, né, durante a vida dele. Gisele, tu falou um ponto muito importante agora. Eu atendo vários pacientes com diabetes, tá? Inclusive crianças, que é uma coisa assim muito preocupante, né? Que eu falo assim, gente, a criança já começou a ter uma batalha ali que não era para ter por conta da falta de cuidado dos pais ali que começaram a inserir alimentos que não eram, né, Sim, excessivamente. Que eu falo assim, tudo excessivamente, ele vai sim, te fazer mal. Que eu falo assim, sim. gente, eu trabalho, vou dar um exemplo da parte de doces e salgados que eu trabalho. Eu trabalho com ingredientes funcionais. Mas se você comer um adoçante excessivamente, tudo excessivamente, ele vai te causar um Vai fazer dano. mal. Então, é o Exatamente. equilíbrio, né? Então, Sim. se é entre o açúcar e o adoçante natural, eu vou optar pelo adoçante natural, gente. Isso aí é Sim. fato. Até porque eu sinto muito, o meu corpo ele é assim, ele se expressa de acordo com o que eu como. Eu vou dar um exemplo. Teve uma fase que eu tive uma compulsão alimentar e eu comecei a comer muita porcaria. Eu não comia minha comida. Aí, tipo assim, eu estava cansada, terminava o dia de trabalho, aí pedia, na pandemia, né? E pedia ali uma comida, pedia e comia muito mal. E sabe o que isso me levou? Me levou a ter insônia. E, Uhum. tipo assim, eu não dormia direito, eu Sim. acordava, assim, no outro dia destruída, parecia que eu tinha, sabe? Era uma coisa impressionante. E quando eu voltei, que eu caí em si, que eu vi que eu estava fazendo um mal para mim mesma ali, eu voltei. E quando eu alinhei a minha alimentação, comendo comida mesmo, que é o básico, que eu falo assim, o básico, ele funciona para tudo. Por isso que é Sim. importante você saber fazer sua comida, você É, saber utilizar técnicas simples ali para você fazer uma comida gostosa que você vai ter o prazer de comer bem. E uma coisa que eu bato na tecla, gente, não existe comida ruim, existe comida mal feita. Se você fizer isso a aí. comida da forma correta, você vai comer de tudo. Então, eu percebi isso, né? E as pessoas às vezes não associam. Eu conheço pessoas que falam que não dormem. E elas acham isso normal também. Ah, não, é porque. Não, gente, isso não é normal. Não é O teu normal. sono, ele é responsável por tudo. Se você não dorme, você vai ter problema em perder peso, você vai ter irritabilidade, a tua imunidade Sim, vai embora, você não vai ter sim. concentração para fazer nada. Então, tipo assim, você não vai conseguir exercer nada que você tem que exercer no seu dia com excelência, né? É, Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre o nosso sono, a nossa disposição, né? sim, A importância e os malefícios, né, de você ficar comendo muito fast food, comendo muito sim. açúcar, comendo muito É, o trigo, né? que que acontece com o sono, né? Por que que a gente fala muito do sono reparador? Eu falo muito isso para os pacientes, né, que eu atendo para cirurgia. Por que que a gente fala em sono reparador? Porque é no momento do sono em que várias sínteses do nosso organismo acontecem, tá? Principalmente síntese de colágeno, síntese de proteína, né? Colágeno é uma proteína. Várias sínteses, várias produções acontecem enquanto a gente está dormindo, né? Que é o momento em que o nosso organismo meio que entra em stand-by para que venha uma outra função, né? Que é a que ela não consegue fazer quando a gente está ligado no nosso dia, porque no nosso dia o nosso organismo está ali focado em outras atribuições.
né? E aí, em que momento ele vai produzir determinadas substâncias que a gente precisa, né? Produzir nosso músculo. Então, em que momento ele faz isso? No momento que a gente está dormindo, porque aí ele sabe que a gente não precisa ter atenção com outra coisa, a gente está ali no stand-by, então é nesse momento que ele começa a trabalhar para outras questões, né? Outras necessidades. Então, existe uma diferença entre a gente dormir e a gente ter aquele sono profundo. Tem muita gente que dorme mas acorda no dia seguinte, parece que não dormiu. Acorda, parece estar aquele sentimento cansado, com aquela preguiça de levantar da cama. Na verdade, ela só apagou o olho, né? Fechou o olho, mas ela não desligou a mente dela ali, continua pensando no trabalho, nas estratégias que ela tem que fazer, nas obrigações, nas pendências, nas dívidas, e vai pensando tudo ali. Uhum, Isso também está muito relacionado ao que a gente come, porque lembra quando eu falei da diferença entre se alimentar e se nutrir? Quando a uhum. gente come alimentos que não têm lá muitos nutrientes, que a gente chama de calorias vazias, né? Eles são alimentos calóricos, mas são vazios de nutrientes, por isso que a gente chama de caloria vazia. Quando a gente se alimenta assim, a gente não está ingerindo nutrientes, a gente só está matando a fome. E às vezes a falta de nutrientes atrapalham também o nosso sono, né? Além disso, muitas vezes os fast foods aí que você comentou, a gente acaba comendo quando? De noite, porque a gente tem aquela vida corrida durante o dia, não se organiza, não se planeja, né? Acaba colocando outras prioridades ali, né? Esquece que a sua saúde é a primordial para você se manter em pé e trabalhar, né? Se você não for saudável, você não consegue cuidar do seu filho, não consegue trabalhar, então a sua saúde tem que estar em primeiro lugar. Então, se planejar e se organizar para nutrir o seu corpo deveria ser primordial para todo mundo, né? Então, se você não se organiza e está naquele seu dia corrido e tal, não lembra de comer, chega de noite, você chega em casa, o que acontece? Vem aquela fome avassaladora. Eu tenho muito paciente que fala assim para mim: eu acordo de manhã, não tenho muita fome, não tomo café da manhã porque eu não sinto muita fome. Meu almoço é só um pouquinho, eu nem como muito no meu almoço, é só um pouquinho mesmo, boto uma saladinha, não sei o quê. De tarde, quando dá tempo, eu faço um lanchinho. E aí, quando eu chego de noite, nossa, mas eu tenho uma fome. E ele nem presta atenção no que ele está falando, né? Ele não comeu o dia Exato. inteiro, né? E aí, de noite, que é a hora que você deveria falar para o seu organismo: olha, vou entrar agora em estado de calma, para você poder fazer aí todas as sínteses que você precisa, né? Fazer todas as manutenções que você precisa. Então, eu vou agora descansar, vou estar. Não, você come aquilo mais pesado, mais calórico, sem nutriente nenhum. E aí você logo em seguida faz o quê? Vai dormir. E aí, então, você está dormindo pesado, com alimentos errados, dando mais trabalho para o seu organismo. Você não vai conseguir ter o sono profundo, ainda vai estar faltando nutriente para ele tentar ainda, nesse período curto, né, de tempo de sono, fazer alguma coisa em benefício para o seu organismo, né? Então, é por isso que a gente que se alimenta mal acordam cansado porque tem falta de nutrientes, acorda cansado porque o organismo não conseguiu trabalhar, né? Ele ficou ali o tempo todo tentando digerir aquela comida pesada e errada que você comeu de noite. Então, tudo se resume em você se planejar, se amar em primeiro lugar, entender que você é primordial, né? Para fazer qualquer outra coisa que você queira, né? Se organizar, se planejar, se dedicar a isso, né? A gente entende que a vida hoje é corrida, mas precisa ser feito, né? E entender quais são os alimentos que a gente realmente precisa, né? E entender que os outros, tipo um hambúrguer, tomar um vinhozinho, pode ser numa festa, às vezes num evento que você vai, e não na sua rotina. Né? Se você Exatamente. entender que a sua rotina precisa ser de nutrientes e que as suas festividades, né, podem ser sim com um docinho, né? Talvez Uhum. uma pizza, um vinhozinho com seu marido, um sair para jantar com os amigos, não vai interferir em nada, né? Porque você está abastecendo o seu organismo, está preparado até para receber aquela alimentação que não é adequada, às vezes, num sábado à noite, entendeu? Gisele, eu queria te perguntar agora, principalmente é uma das suas áreas aí profissionalmente, e, tipo assim, quando eu perdi 30 quilos, eu perdi 30 quilos treinando e fazendo e comendo comida de verdade. E quando eu perdi 30 quilos, eu tinha muita barriga, sabe? Todo mundo perguntava se eu estava grávida, porque era tudo concentrado no abdômen. E eu cansei de escutar aquilo. Quantos meses você tá? Eu passei anos ouvindo aquilo. Todo mundo achava que eu estava grávida.
E quando eu emagreci da forma correta. Eu tive pessoas da área da atividade física, da musculação, que eu tinha convívio e essas pessoas me incentivavam muito. E quando eu perdi 30 quilos, eu fiquei impressionada porque eu não fiquei com pele, eu não fiquei com excesso de pele, então eu não precisei fazer cirurgia plástica na minha barriga. Graças a Deus, eu não tive, eu emagreci com qualidade, porque eu fiz o certo. Eu Sim, uni a alimentação com a atividade física, que atividade a física. musculação, como eu falo assim, ela faz milagre no corpo da gente, né? Sim, Então, eu vejo muitas pessoas que, tudo bem que tem casos e casos, tem pessoas que é necessário fazer uma cirurgia plástica, porque às vezes teve filho, emagreceu muito, ficou muito excesso de pele e tudo mais. Só que muitas dessas pessoas também, elas não têm a consciência que após essa cirurgia, e até antes, para você ter um resultado bom da sua cirurgia, você precisa mudar a sua cabeça e começar a se amar antes da cirurgia, de fazer cirurgia. Entender que se você não mudar essa reeducação alimentar, se você não começar a mudar isso, o resultado da tua cirurgia não vai ser o melhor possível. E tem sim. pessoas que acham que a cirurgia plástica vai fazer milagre se ela começar, ela termina a cirurgia, eu já vi, tá? Eu conheço pessoas que já fizeram cirurgia de abdômen 5 vezes e ela continua comendo errado. E daqui a pouco ela faz outra cirurgia. Então, tipo assim, ela não está se amando, ela não está tendo respeito, né? Principalmente com a vida dela, porque, eu falo assim, tudo é um risco, né? Sim, claro. Então, se você não tem essa preocupação de mudar a tua mente, entender que a cirurgia plástica, para ter um resultado com excelência ali, ele precisa de um cuidado também. Eu acho que você Sim, escuta muito isso também, né? As sim. pessoas acham Exatamente. que, eu vou fazer cirurgia plástica, eu não vou precisar treinar, eu não preciso me alimentar bem, eu não preciso beber muita água, eu não preciso fazer nada. Sim. Então, o que que acontece? Quando você começou a falar lá das pessoas que você conseguiu perder, né, 30 quilos e não ficou com aquela flacidez e tal, por quê? Porque hoje a gente vê muito aí paciente procurando o resultado rápido, né? E esse resultado rápido, ou ele vai na cirurgia plástica, ou ele vai em medicação, né? Ele vai no médico e pede para passar alguma coisa para poder ele emagrecer e tal, não sei o quê. Ok, tudo bem, ele pode até conseguir emagrecer, mas tem o efeito colateral disso, né? Você conseguiu emagrecer e não ficar flácida, por quê? Porque você emagreceu no tempo certo de regeneração da sua pele, né? O que que acontece, por exemplo, com o bariátrico quando ele faz uma cirurgia bariátrica e aí ele não, por mais que ele queira, ele não consegue comer, porque ele teve uma redução do estômago, né? E aí ele acaba perdendo muito peso e fica com aquela sobra de pele. Exatamente por esse motivo, porque ele perdeu peso muito rápido, né? A pele, ela não retrai com a velocidade com que ele está perdendo ali o conteúdo que está dentro dela. E por isso gera flacidez. Então, assim, emagrecer, né, perder o peso com uma dieta e uma atividade física é uma casadinha de extrema importância. Por quê? Porque ali você vai estar trocando gordura com um pouco de massa muscular, né? A gente não está querendo falar ali da pessoa que vai emagrecer e querer ficar fisiculturista, não é isso. Mas a atividade física, ela tem um papel de criar músculo para que, quando aquela gordura sair, aquela pele seja preenchida com seus músculos, né? Então, quando você faz esse emagrecimento com esse tipo de acompanhamento, com alimentação correta, com atividade física, você faz tudo no seu tempo certo. E aí a sua pele consegue ir regenerando, né? Ir retraindo conforme você vai perdendo o seu peso, né? E por isso que muitas vezes a pessoa não precisa fazer cirurgia plástica, porque não fica realmente flácida com isso, né? Uma outra questão que eu acabo tendo que levantar sobre esse assunto, né, da pessoa querer urgência, é quando a pessoa não quer fazer dieta, mas ela tá com aquela barriga, igual a que você falou, né, aquela barriguinha dura ali, igual como se fosse grávida, né, mas ela quer uma solução rápida e emergencial e corre para a cirurgia plástica, né? Eu falo muito isso para os pacientes que vêm assim. Muitas vezes aquela barriguinha ali, ela não é só aquela gordura na derme, né, ali embaixo da derme, onde o cirurgião pode manipular. Muitas vezes aquela gordura a gente chama de esteatose hepática. Ela está lá dentro das suas vísceras, né? Ela está misturada com seus órgãos. Essa gordura não tem lipoaspiração e nem abdominoplastia que vai tirar, né? Então, às vezes o paciente vem com essa barriguinha para poder tirar na cirurgia e aí a gente explica, olha, você precisa perder um pouco de peso, de preferência sair desse quadro, né, de gordura visceral,
Porque mesmo que o médico faça uma lipinho e tire esse excesso de pele que está ali, o que está dentro, a gordura que está dentro não sai. E aí, se o paciente não entende isso e faz mesmo assim, ele fica insatisfeito com a cirurgia. Por quê? Porque vai diminuir muito pouco aquela barriguinha dele. Entendeu? Porque a abdominoplastia, a indicação dela é para tirar excesso de tecido, excesso de pele, né? Para tirar as células de gordura, a gente tira com a lipoaspiração. Mas veja bem, a lipoaspiração não é para emagrecer, é para modelar o corpo daquela pessoa, né? E a gente também não pode perder, não pode ficar zero gordura, porque a gente precisa das gorduras também para os hormônios, né? Então, a gente explica muito isso para os pacientes, para eles entenderem o objetivo do tratamento ali para a cirurgia, para eles entenderem que eles precisam de nutrientes para cicatrizar, porque não adianta nada você querer fazer a abdominoplastia para diminuir um pouco a sua barriguinha, ou talvez, né, a mamãe lá acabou de ter neném e ficou com aquele excesso de pele na barriga que acontece, exatamente por esse motivo, que a barriga esticou. De repente o neném saiu, como é que a barriga retrai, né? A pele não retrai com essa velocidade toda. Então, às vezes fica, e tem mamãe que às vezes até consegue, faz atividade física, tem uma alimentação mais voltada para a pele, e aí consegue retrair essa pele. Tem mamãe que às vezes não dá, tem um fator genético também que às vezes não ajuda, então acaba recorrendo mesmo à abdominoplastia para tirar. Mas até para esses casos, a gente precisa ter nutrientes específicos para essa cirurgia cicatrizar e ficar bonitinho, né? Porque não adianta nada você trocar uma barriguinha cheia de pele, né? Caindo, né? Cheia de pele flácida, por uma barriguinha com uma cicatriz alargada, feia, né, com uma cor, um aspecto ruim, né? Você só está trocando um mal por outro, né? Então, a nutrição, ela está muito envolvida na estética, não só pelo fato de emagrecimento, mas pelo fato da qualidade da pele, da qualidade, né, que tudo nosso, se a gente parar para pensar, quase todas as nossas patologias, elas se refletem na nossa pele, no nosso exterior, né? Então, por exemplo, se a gente está com uma deficiência de zinco, às vezes a mulher está ali com muita queda de cabelo, né? Se a gente está com uma deficiência de vitamina C, a gente faz um arranhãozinho e esse arranhãozinho às vezes nem cicatriza, né? Se a gente está com um excesso, às vezes, de uma vitamina, a gente sangra com facilidade, né? A gente está com uma coagulação ali alterada. Então, tudo nosso que é externado, muita espinha no rosto, dermatite, feridinhas, mancha na pele, tudo isso está relacionado com a nossa ingestão alimentar, né? Com a nossa nutrição, a quantidade e os itens, os nutrientes que a gente ingere ou deixa de ingerir, né? Então, tudo está relacionado a como a gente se alimenta. Gi, tem uma coisa assim que eu escuto muitas pessoas falarem, em vários clientes que eu atendo, que têm diabetes, né? E alguns me relatam que através da alimentação saudável, né, mudança de hábito, eles conseguiram reverter ali essa questão. Tipo assim, eu não tinha conhecimento disso. Aí eu falei, que bom, porque às vezes muitas pessoas não sabem disso e falam assim, eu tenho diabetes, eu vou tomar medicação o resto da vida. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu vou tomar medicação o resto da vida. Em que ponto a pessoa pode tomar medicação o resto da vida ou qual ponto que ela consegue reverter esse quadro aí? Tá. Então, existem dois tipos de diabetes, né? A diabetes 1 e a diabetes 2. Aquela diabetes em que a pessoa já nasce com aquilo ali, realmente ela precisa de uma medicação, porque o corpo dela não produz insulina para consumir essa glicose, para trabalhar essa glicose. Então, ela realmente é dependente de uma medicação. Isso é um ponto, é um tipo de diabetes, tá? Mas essa questão da diabetes aí, que é o que a maioria acaba pegando, que eu acho que é o que você está querendo dizer, é a diabetes em que a pessoa tem uma má alimentação, um consumo excessivo de açúcares, de carboidrato, né? Porque açúcar é um carboidrato. E aí ela se encontra nesse quadro de diabetes, né? A gente tem, não sei se você já reparou, quando a gente olha o exame, principalmente, né, o exame de hemoglobina glicada, ele fala isso, né? As margens lá que a gente está ok, está adequado, ou a gente se encontra num pré-diabetes, ou a gente já se encontra em diabetes, né? Até 5,7% ali, a gente ainda consegue reverter esse quadro. A gente ainda consegue mudar a alimentação daquele paciente para que ele não fique diabético.
Porque se ele entrar num quadro de diabetes, tipo, a função dele, ele acabar realmente, a alimentação ruim dele acabar com a função dele, né, metabólica dele, para a utilização daquela glicose, aí realmente ele vira uma pessoa diabética, aí fica irreversível. Então, a gente na nutrição, a gente trabalha com prevenção. A gente não quer que ninguém fique diabético, né? O que acontece, que a gente vê muito, é a falta de conhecimento das pessoas. Muita gente confunde que, para tratar diabetes, eu só não preciso comer açúcar, e aí fica no adoçante o tempo inteiro. E aí não sabe que, às vezes, num ketchup tem açúcar, sabe? Num molho tem açúcar. Não sabe, às vezes, que um cereal, às vezes, está cheio de açúcar, né? Não sabe que, às vezes, a quantidade da massa que ele come, ou um pão que ele come, vai interferir, porque essa farinha, esse carboidrato que ele está consumindo, vai virar glicose. Glicose é açúcar, entendeu? Então, a falta de conhecimento leva as pessoas a entrarem nesse quadro de pré-diabetes e, né, talvez num quadro pior de diabetes já instaurada. Então, é possível reverter diabetes, né, a pré-diabetes? Sim. Se ele estiver nessa fase, sim. É possível você nem chegar nessa fase? Obviamente, sim, né? Por isso que tem a questão da nutrição funcional, que eu falei lá no início, né? Nutrição vem de nutrir, então a nutrição funcional, a alimentação funcional vem da onde? De você saber qual é o alimento que você precisa ingerir, qual é o nutriente que esse alimento está ali te beneficiando para determinada coisa. Conhecer o alimento. Então, o funcional vem de função. Qual é a função daquele alimento no nosso organismo, né? Então, como é que a gente reverte uma diabetes, né? Tem uma coisa que poucas pessoas falam, que quando eu postei isso no meu Instagram, eu recebi muitos comentários, né? Recebi vários directs e tal. Por exemplo, tem pouca gente que sabe que a vitamina D está diretamente relacionada na liberação de insulina no pâncreas para metabolização da glicose, para a utilização da glicose, entendeu? Tem pouca gente que não sabe. Às vezes a pessoa está com hemoglobina glicada alta, né, que pode sinalizar ali uma pré-diabetes por falta da vitamina D, né? E quais são esses nutrientes que ela pode ingerir que vai aumentar essa vitamina D se for por conta disso? Né? Porque pelos exames do paciente a gente consegue identificar ali se é por má alimentação, se é por falta de nutriente, né? Então a gente percebe na consulta, né, no convívio com o paciente, o quanto a falta de informação, né, traz para ele um conceito errado da diabetes, o quanto essa má alimentação que ele vem levando, às vezes achando que está certo, né, leva ele num quadro de diabetes, ele não entende por quê, e o quanto ele acha que ele tem que ser dependente, né, talvez de uma glifase, de uma metformina, porque ele acha que não consegue sair desse quadro de pré-diabetes só com alimentação, né? As pessoas não têm ideia de como o alimento é poderoso para a nossa saúde, né? E é tão natural, né? A natureza está ali ofertando tudo para a gente e a gente não sabe como utilizar, não sabe como usar, né? Uma coisa, Gi, que você falou aí, que é muito, assim, uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, e às vezes eu sou muito objetiva em falar as coisas, passar as coisas, porque é a realidade. E hoje a gente vive, assim, bombardeado de informações, e muitas informações erradas. E as pessoas, às vezes, elas gostam muito de ouvir aquilo que agrada o ego delas, Sim, aquilo que vai facilitar a vida dela, né? Então, às vezes eu falo assim para as pessoas, gente, é uma escolha. Ou você escolhe investir na sua alimentação, que você está investindo na sua saúde, você está investindo na sua longevidade, que mais tarde, quando você envelhecer, você vai colher os benefícios disso, porque mesmo a gente se cuidando, a gente corre risco de ter várias doenças, até sim, pelo estresse, várias coisas. Outra coisa também que eu falo, fazer uma alimentação saudável sai caro. Não sai caro, vou dar um exemplo. Uma vez eu estava conversando com uma aluna que eu falei para ela assim, olha, primeiro você tem que trabalhar o seu psicológico, porque eu acho que acontece muito com vocês também, de vocês orientar a pessoa quando ela tem muita dificuldade de entender isso, ela procurar uma ajuda psicológica, que sim, se ela não fizer isso, ela não vai conseguir levar nada adiante. E eu falo para a sim, pessoa assim, ó, olha só, você vai pagar um exemplo, R$ 90 numa pizza que trigo cheio de gordura não vai te beneficiar ali, te saciar em nada. E você vai comer aquela pizza inteira. Por quê? Porque não tem fibra nenhuma ali. nenhuma. É Não te dá diferente. saciedade, só vai te fazer querer comer mais.
Você vai, que nem um exemplo, come macarrão só ele, você vai comer 1 quilo de macarrão. É, Compulsivamente, ele não vai te encher. Então, quando você faz um macarrão e você coloca uma proteína, aí sim. Quando você faz uma pizza, uma pizza saudável, você coloca fibras, por mais que você use a farinha de arroz, use o psyllium, use linhaça dourada, use um mix de farinhas, e faça uma pizza ali, coloca uma proteína, um frango, um shiitake, qualquer coisa. Cara, aquela pizza você não vai conseguir comer toda, ela vai te dar a saciedade por causa da fibra. Então, eu falo assim, sim. são trocas inteligentes e tem como fazer. Os R$ 100 que você gastou numa pizza cheia de gordura que não vai te trazer nutriente nenhum, é a quantidade que você vai comprar os ingredientes e você vai fazer 4 pizzas grandes, saudável, que você pode congelar e ter ele quando você sentir vontade de comer. Então, eu sempre falo para as pessoas, não é que você vai radicalizar, ah, eu não vou mais comer bobagem, como você falou, né? O teu momento social, você abre uma exceção. Isso aí é até bom, né? Isso é até bom para você manter ali a longo prazo as coisas. Sim. Não, você Então, até, as pessoas até te acham chato. Ah, você não vai em nada, aí vê, né? Que tem aquele. não, é tipo assim, claro que você quer chegar no objetivo, você tem um objetivo. Nesse objetivo, você não pode ficar atropelando as coisas, porque se você começar a incentivar o teu paladar infantil ali, vai ser difícil. Então, eu sempre É, falo assim, é melhor você evitar do que você correr o risco de jogar fora ali um trabalho que você está fazendo há um tempo. Depois que você conquistou seu objetivo, aí sim, aí você coloca ali, né, você junto com o acompanhamento nutricional, uma coisa que eu sempre falo para minhas alunas, meus clientes, olha, se você não tem condição de pagar um nutricionista, faça o básico que você pode, porque lógico. a gente sabe o que faz mal e o que não faz, né? Sim, É, exato. você tem o bom senso A de, informação básica a gente tem, né? que nem eu falo Exatamente. assim, ó, você, adulto, faz o que tem que ser feito, gente. A gente não é mais criança para fazer o que a gente gosta. Ah, eu vou comer só o que eu gosto, que agrada. Não, eu tenho que comer as coisas que vão me trazer benefícios. Aí eu Exato. escolho, eu quero ter saúde ou eu mais tarde eu quero ter problemas. O que vai acontecer, como eu vejo várias pessoas, já vi várias pessoas, né, da pessoa não investir na saúde dela, na alimentação, e de não querer fazer a alimentação dela, que eu faço assim, se você organizar 1 hora do seu dia, um dia você faz a sua alimentação da semana, outro dia você faz o de lanche, você deixa tudo congelado e você Sim. vai seguir. Agora, se você não tem tempo para fazer isso, você vai gastar depois com Com remédio, com certeza. médico, né? Planejamento Programando o seu traz corpo para, economia, ó, economia, otimiza tempo, controle da nossa sociedade, porque se a gente se planeja direitinho, a gente não espera a fome chegar, né? A gente está ali se mantendo alimentado o tempo inteiro, se mantendo nutrido o tempo inteiro, né? A gente já viu, né, na nossa conversa aqui, que cada alimento tem a sua função dentro do nosso organismo. Então, as fibras têm a função da sociedade, tem a função do trânsito intestinal. Se eu tenho o trânsito intestinal correto, eu vou ter a absorção dos outros nutrientes também corretamente. Uma coisa está ligada à outra, né? Se eu tenho a absorção dos nutrientes corretamente, eu vou ter um sono tranquilo, para ter uma reparação tranquila, um descanso, acordar no outro dia bem disposta, né? Por que às vezes fala assim, eu não entendo a disposição que ela tem para acordar cedo. Eu acordo todo dia 4h30 da manhã para ir para a bike, volto, tomo banho, vou para o trabalho, 8 horas da manhã estou lá no consultório. Aí algumas pessoas falam, nossa, mas como é que você acorda 4h30 da manhã todo dia para fazer um treino de bike? Porque as pessoas não fazem ideia de como isso me faz bem. Eu voltar depois, ter o meu café da manhã, que eu amo um café da manhã farto, e ter a minha alimentação organizada durante o meu dia, e não faltar nada durante o meu dia. Então, eu tenho um sono tranquilo, eu tenho tempo de me alimentar, eu tenho tempo de me organizar para o meu trabalho, para fazer todas as coisas, né? É, e as pessoas não têm muita noção também do poder que os alimentos têm e a combinação desses alimentos. Não só para as funções que a gente precisa, mas para melhorar o nosso paladar. Então, por exemplo, a gente estava falando do açúcar ainda agora, né? É, Tem paciente que acha que é tudo imediatismo, né? Eu vou trocar o meu cafezinho que eu boto lá 3 colheres, às vezes, de sopa de açúcar, porque a Nutri falou que café sem adoçar é melhor para a saúde. Gente, pelo amor de Deus, você não vai conseguir tomar um café sem adoçar da noite para o dia, né? Você precisa ir fazendo a migração desse hábito, né? Então, nada melhor do que você usando a substituição, como você falou. Substituir determinados alimentos, aprender a ler o rótulo,
aprender a ler os ingredientes que estão ali, porque hoje em dia, infelizmente, os rótulos não são 100% confiáveis. A gente tem que olhar ali o verso, olhar a lista de ingredientes dele, olhar um pouco a tabela nutricional dele para ver se realmente está condizente com a lista de ingredientes, entender o que você está consumindo, ter confiança daquilo ali. E outra, a gente fala que a nutrição funcional vem muito do natural, né? Então, a gente está falando de frutas, está falando dos legumes, está falando das verduras, né? Das hortaliças e tal. E aí, muito paciente fala assim, mas eu não vou aguentar comer salada todo dia, comer só legume todo dia, porque eles ficam pensando, tipo assim, um legume cozidinho na água e sal, uma folhinha, né? E não sabe que, cara, você pode incrementar receitas, sabe? Utilizando esses ingredientes, né? Ingredientes saudáveis, naturais. Eu ensino nos meus cursos, tipo assim, no arroz, você pode enriquecer aquele arroz com várias coisas e fica um arroz delicioso, né? E as Sim, pessoas dizem assim, é que nem a questão do arroz branco para o arroz integral. Eu falei, gente, a diferença é quase nada. Aí sabe o que é, você faz com arroz branco? Você coloca uma cenoura, um brócolis, uma abobrinha, você coloca um açafrão. Então você está mudando ali a função do arroz. a função do arroz. Então, eu falo assim, Isso, é muito fácil. e vai. Né? E eu mostro isso para as pessoas, eu falo assim, gente, é isso aqui. Então, é só você colocar em prática, é que nem rótulo, Gisele. É que nem um exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro. Leite de amêndoa na caixa. Gente, lê o rótulo. Aí, quando você lê o rótulo, aquele leite de amêndoa tem açúcar. Tem várias É, marcas, tem açúcar, tem tem muito, tudo e quase nada de amêndoa. tem muito espessante, tem muito corante, tem muito tudo e não tem o É, amêndoa. Então, eu falo assim, vocês têm que ter, que nem uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, olha, tá tudo aqui, eu tô te mostrando tudo, mas tem coisas que só você vai fazer. Você tem é, que ter interesse de pesquisar sobre isso. Gente, o Google, você vai no Google, você tem muita procura, coisa. você acha tudo. Claro que você tem que ter cuidado com o que você lê, né? Você procurar a fonte de realmente profissionais que tenham conhecimento ali, porque hoje tem muita gente que é radical, é 8 ou 800, né? Em relação à alimentação. As pessoas às vezes fazem um terrorismo ali, porque você não pode comer isso de jeito nenhum. Não, gente, você não pode comer isso todo dia. Então, eu sempre falo, é o interesse de cada um. Quanto mais conhecimento você tem, menos você vai ser enganado e mais resultado você vai ter no que você faz. Então, é uma escolha, né? A É, responsabilidade de cada um. Você me isso aí. passou o plano alimentar. Se eu não fizer aquilo ali, o passo a passo, eu vou ter resultado? Não vou. Não, Você me passou o caminho, mas o caminho ser percorrido é responsabilidade da Lília. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Elas acham que o nutricionista é a babá deles, e não é. Você é, passou o restante é com eles. Então, hoje a gente vive num mundo do imediatismo, onde as pessoas querem resultados extraordinários, sem esforço nenhum. E eu sempre falo assim, na prática, o resultado ele vem com esforço, com disciplina, porque nem todo dia você vai estar afim de fazer o que você tem que fazer. Tem dias que você sim, vai estar cansado, então você tem que ir além do teu cansaço para você fazer suas coisas. Então, você tem que ter disciplina e saber o que você quer. Quando você é, sabe o que você quer, onde você quer chegar, aí esse caminho ele vai ser mais leve, né? Mas não vai ter facilidades como muitas pessoas passam hoje em dia, até às vezes para vender um produto, para vender um curso, para vender qualquer coisa, né? Então, eu sempre falo exato, assim, a realidade é isso aqui, né? é, Mas às vezes falam assim, nossa, tu é muito direta. Eu falei assim, não, gente, mas tem que ser, entendeu? Eu tenho que ser direta com as pessoas para elas é, entenderem que nada é fácil. Tudo tem para um preço, ninguém, tudo tem um preço, né? Então, tipo assim, isso você acorda às 4h30 da manhã para fazer suas coisas. Isso é um preço que você paga para é, ter o resultado que você tem, né? sim. Então, cada um vai ter o resultado daquilo que é feito ali, né, diariamente. O tamanho do Então, resultado vem do tamanho do seu esforço, né? Se você se dia esforça pode, pouco, né, Gi? Então é é, isso. Gi, você, muito obrigada pela tua participação, tá? Super importante a gente ter aqui a informação direta de um profissional bom como você, né? Que tem bastante conhecimento, que passa isso com serenidade ali, de não fazer aquela questão do terrorismo, da nutrição ali, né? Então, muito obrigada. A gente vai ter outras oportunidades de conversar, né, sobre outras coisas também, mas eu quero muito te agradecer pela tua participação aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom. Foi um bate-papo bem gostoso, né? E todos os outros que tiverem, pode me convidar, que eu amo.
Nós somos meio que uma casadinha, né? O paciente precisa de orientação, eu dou e você dá todo o cardápio para ele, as ideias de como ele faz aquela comida ficar gostosa, com os nutrientes que ele precisa. Então, é meio que uma casadinha, né? Nutricionista com a chefe. Então, todos os próximos aí vídeos que você precisar de conteúdo para os seus seguidores, para os seus pacientes também, pode contar comigo, é um prazer. Já sou sua fã, você sabe, nem preciso ficar falando aqui, né? Então é isso. Eu e meu marido, né? Meu marido também é fã. E Ah, ainda me obrigada. cobra quando tá acabando a comidinha, ele fala: Você já ligou para a Lília? Já mandou mensagem para a Lília? É Então, recíproco. Muito obrigada e logo, logo a gente vai se falar aqui de novo, tá? Muito tá obrigada. ótimo, obrigada. Ótimo dia. Fica com Deus, querida. Beijo.